Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está em casa. Hoje o podcast é de conexão, vai fazer a conexão com Jussara Rodrigues e com você que está em casa. Você vai descobrir como que a Jussara Rodrigues construiu uma história de vencer certos obstáculos, mesmo sendo nova. Da onde ela veio, o que ela está fazendo agora, aonde ela quer chegar. Eu tenho certeza que você vai ficar muito agraciado e encorajado também com a história da Jussara Rodrigues. Muito obrigado, Jussara, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui no nosso podcast É de Conexão. E se apresente ao pessoal de casa, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui na sua presença. E eu tenho 23 anos e eu vou contar um pouco da minha história e a superação de estar aqui em Presidente Prudente hoje, tudo que eu passei e venho passando e até onde eu quero chegar. Muito obrigado. Pessoal de casa, vou pedir para vocês, então se inscrevam no canal, acione o sininho, compartilhe conteúdos como esse que pode ajudar outras pessoas também. Muitas pessoas estão assistindo, mas não estão se inscrevendo no canal. A gente conta com o seu apoio. Tudo bom? Então vamos lá conversar com a Jussara Rodrigues. Jussara, fala para nós, você é natural de que cidade? É de Presidente Prudente mesmo, é da região? Da onde veio a Jussara? Olha, eu sou natural de Flórida Paulista, eu sou floridense nata. Flórida Paulista fica perto de Adamantina, é uma cidade aqui da região do interior, perto de Dracena. Lá tem aproximadamente uns 17 mil habitantes. E eu nasci lá, estudei lá, cresci lá e depois de um certo tempo eu vim embora para Prudente. Certo. Fala um pouquinho. Você viveu lá e como que foi, assim, tem algum momento na sua infância? Sua família era grande, tinha mais irmãos ou não? Como que foi sua infância? Que você tem boas lembranças? Vixe, de Flórida Paulista, muitas lembranças. Lá de Flórida Paulista, a gente morava numa rua, onde perto do campo de futebol, que é o famoso Campo de Maia, e ali na época a gente tinha vizinhos, molecada, a gente brincava muito na rua, principalmente na rua. Foi uma época muito boa, muito gostosa de viver. E a minha família não é muito grande, não. Lá em Flórida Paulista eu tenho primos, alguns tios, mas não é muito grande. E eu estudei lá na EMEI, a EMEI ficava na quadra da minha casa. A EMEI Criança Feliz, muito saudade de Flórida Paulista. Bacana. Você tem irmãos, Tenho, irmãs? tenho. Eu tenho uma irmã de 33, mais velha, e um irmão de 24 anos. Nós somos em 3 no total. Legal. E ginásio, você era uma menina normal? Era o que eu sinto que você é muito pra frente, ligado 220, alegre. Como que era a Jussara ali, mocinha no ginásio, com as colegas? Olha, Ed, foi uma época muito boa. Eu tinha bastante amigos, tenho até hoje as meninas lá de Flórida Paulista. Algumas saíram da cidade também para estudar, para querer outros objetivos. Tenho bastante amigos também que foram embora para estudar. E eu tenho amizade até hoje com eles. E na época a gente participava de um programa que chamava Raio de Sol. O que seria isso? Seria uma assistência, como se fosse Tá. um projeto que o pessoal que os pais trabalhavam, podia ficar lá, aí tinha comida, tinha brincadeiras, era uma experiência muito boa. Bacana. Aí eu estudava e na parte da tarde eu ia para esse projeto Raio de Sol. Legal. Nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Eu fiquei na assistência uns bons anos. Acho que uns 5, 6 anos ali da minha vida. Ali, de certa forma, você já ia ganhando um conhecimento, uma bagagem de alguma coisa, né? Sim, porque meus pais trabalhavam e eu precisava ficar naquele projeto onde tinha várias culturas. Sim. A gente aprendia de certa maneira conviver em grupo, saber lidar com as diferenças do próximo, e a gente acabou pegando uma experiência de como viver, como se relacionar, como que era essa educação fora de casa, fora da escola, porque era um projeto. Entendi. Então a gente trabalhou muito o respeito ao próximo, o conjunto, que viver em conjunto, porque na época a gente tomava banho lá nesse projeto.
ou para ir para a escola, Ah. quem ficava de manhã, aí tomava banho, almoçava e ia para a escola. Certo. Então a gente vivia ali num respeito com todos os colegas e cada um tinha suas coisas, a gente tinha que usar o shampoo para todo mundo. Entendi. Então era uma forma de você trabalhar o seu canto e o respeito ao próximo. Que legal isso aí. Bom, o que despertou de você sair de Flórida Paulista? Você já estava com quantos anos e o que mexeu com você para falar, eu vou por esse caminho? Olha, a minha finada mãe faleceu, eu tinha 15 para 16 anos, ela faleceu com 44 anos, muito nova. Nova, hein? Nova. Muito nova. Eu estava terminando o terceiro colegial na época e foi um baque, Ed. Imagino. Foi um baque, então eu me vi ali sem um alicerce e eu precisava me reconstituir, precisava me reerguer e eu falei, como que eu vou chegar, qual ponto que eu vou traçar de estratégia, porque eu não tenho mais a minha mãe. Entendi. E na época meu pai já tinha ido embora para São Paulo, porque meu pai mora lá. Então eu acabei vindo para cá. Eu terminei o terceiro colegial, aí eu estudava de manhã e trabalhava na Linda Rosa. Trabalhei para Adriana Pascoaleto um tempo, ela foi de grande valia na importância da minha formação, da educação. Especificamente, você fazia o que ali? Eu trabalhava com vendas lá. Com vendas? Isso. E o que especificamente? Atendendo o público, ela tinha uma boutique, ela tem uma boutique Entendi. até hoje, chama Linda Rosa, só tinha roupa maravilhosa. Então ali eu comecei a ter uma certa experiência com o público, ter a malandragem da venda. Entendi. Então na época eu era bem novinha, então eu saía da escola e ia trabalhar. Pra lá. Isso. Aí eu trabalhava meio período na parte da tarde. Tá. Aí depois que eu terminei o terceiro colegial, eu acabei vindo para Prudente. Tá. Só para mim entender melhor. Você estava terminando o terceiro colegial, aí você perde sua mãe. Isso. E você já estava trabalhando ali Não. Ou ainda não? Não, depois que ela faleceu que eu comecei a trabalhar. Você começou a trabalhar. Isso. Entendi. Você ficou muito tempo ali nas vendas, ou até terminar o estudo, como que foi isso? Não, então, eu fiquei um tempo lá, fiquei uns meses, consegui ter uma experiência muito bacana, senti muita falta depois que eu saí de lá. Entendi. E depois eu trabalhei na Dona Deli. Lá ainda? Isso, lá em Flórida. Certo. Mas aí na Dona Deli eu fiquei só pro final do ano, sabe? Para ajudar as meninas, porque tava freelance e tal. Isso, essa parte de freelance. Só que até então não era um serviço fixo. Então eu trabalhava meio período, de praxe já meio salário. E ali eu precisava me manter, a sobrevivência e tudo mais. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí, para surgir a história para vir para Prudente, é até engraçado que tem um primo meu que, na época, ele morava aqui e ele foi transferido de uma transportadora lá de Campinas para Prudente e eu vinha visitá-lo. Aí eu vinha, ele tem a esposa e tem 2 filhas e final de semana eu passava aqui, ficava aqui, depois voltava para Flórida. Até que um dia a minha prima, ela fez o convite. Mas você já vem todo final de semana? Por que você não vem e fica para morar aqui? Sim. E aí eu aceitei o propósito, já tinha acabado lá em Flórida Paulista, essa época de fazer o freelance no final do ano. E vim para cá, O que você pensou quando falou, então eu vou, minha prima falou, você já tinha algum serviço em mente, não tinha? Ed, eu vou falar para você, foi meio que loucura, viu? Eu peguei o colchãozinho, tinha um colchãozinho de solteiro, dobrei ele, pedi pro meu amigo trazer na época, e aí eu vim com uma televisão de tubo, eu vim com um botijão de gás e o colchão e as roupas. E aí eu cheguei. Com quantos anos você tinha nessa 17. 17, tomando uma decisão dessa. Aí eu falei, tem que dar certo, não tem plano B, tem que dar certo. E quando você veio, você foi para casa da sua prima? Isso. Aí eu fiquei alguns dias lá até me adaptar. Na época, ela morava no Jardim Cambuci. Eu não conhecia, cheguei para morar, falei, tá bom, aqui tá ótimo. E conversa vai, conversa vem, foi passando os dias. E eu falei, meu Deus, eu preciso de um emprego. E aqui em Prudente, na época, tinha o TCPP, aquele ônibus azul. Sim, sim. E uma amiga da minha prima, que morava aqui em Prudente, falou da Vera Calçados, da empresa Vera Calçados, hoje é uma loja de calçados, muito forte aqui em Prudente. E
ela falou pra mim, Jussara, ó, vai na Coab, que lá vai ter um emprego, assim, assado, estão precisando. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu saí do ônibus, entrei no ônibus. A primeira vez que eu tinha andado de circular. Lá em Flórida não tinha, não tem nem semáforo lá em Flórida. Então, assim, eu falei, meu Deus, estou em cidade grande mesmo. E aí, Ed, eu entrei no ônibus e falei pro cobrador, falei, moço, eu vou descer na Coab, na Avenida Ana Jacinta. Você me avisa na hora que chegar? E do Cambuci até lá, deu vixe, rodou. Aí foi dando 30 minutos, 35. Eu falei, moço, tá chegando? Não esquece de mim não, tá? Aí ele falou, não, pode deixar, vou te avisar. E eu não sabia da proporção da parada, que pega o pessoal e tudo mais, porque eu era muito nova na época. Então, eu não sabia de toda essa dinâmica que parava, desce ponto. Então, acaba sendo um transporte mais longo. Aí, eu desci lá na Coab, parei lá na Vera Calçados, 17 aninhos, com um currículo assim, abraçado no peito, falando, meu Deus do céu, vai ser agora ou nunca. E aí, foi a minha trajetória lá eu tive uma experiência muito grande. E deu certo logo assim, de cara, já ser aceita para trabalhar? Ó, na época, quando eu cheguei lá, então eu saí cedo e fui chegar lá beirando a hora do almoço. Entendi. E a gerente, na época, ela não tava, porque ela tinha ido almoçar. Aí a moça que trabalhava no caixa, ela falou, olha, a gerente não tá aqui agora. Eu falei, meu Deus, eu vim de tão longe. Ela falou, mas você pode aguardar, esperar ela vir, chegar que mais tarde ela conversa com você. E aí eu dei uma volta ali na Coab e parei numa padaria, comi um salgado e esperei ali umas meia hora. E aí eu fui, conversei com ela. Fiz umas 3 entrevistas para entrar lá. Porque eu era muito nova na época. A dona Vera, que foi minha patroa há muito tempo, gosto bastante dela, tenho muito respeito por ela. Teve uma formação assim de mãe mesmo, uma segunda mãe. E ela falou, essa menina é muito nova. Meu Deus do céu, será que vai dar certo? E eu querendo só uma primeira chance. Só isso você precisava? Só precisava de uma chance para fazer acontecer. E aí, você foi aceita, passou na entrevista, começou a trabalhar. Como é que foi os seus primeiros dias ali? Começou a adaptar? Foi fácil você começar a vender esses sapatos? Você já tinha um know-howzinho ali atrás? Isso. De vender roupa, e aí? Como é que foi? Aí, o que aconteceu? Eu cheguei, a empresa era maior, tinha mais funcionárias, e aí eu precisei mudar o script para me moldar àquela situação. Então, a gente trabalhava com a organização do estoque, a gente trabalhava com a organização da vitrine, e eu fui observando como que era o movimento, como que era trabalhada a venda com essa gerente na época. E eu falei assim, eu vou ter que pegar o jeito para aprender. E olhei e coloquei tudo na prática. E deu certo, Ed. Deu certo. Eu agradeço bastante, Vera Calçados. Ixi, eu consegui muitos amigos, pessoas que eu levo pro resto da vida. Você ficou muito tempo lá? Trabalhei 5 anos. 5 anos? 5 anos, Ed. Bom, então, por exemplo, se você chegou com 17, você está com 23, você falou no começo da entrevista, praticamente você saiu recentemente. Saí recentemente. Eu cheguei lá na Vera Calçada, não tinha nem carteira de trabalho. Quando eu cheguei lá, não tinha nem... E o meu patrão falou assim pra mim, a gente vai registrar e tudo mais, traz os documentos. Eu falei, meu Deus, aí eu nem sabia que eu era muito nova, não tinha carteira de trabalho, não tinha título, não tinha nada. Cheguei aqui que eu fui me virar. E aí eu fui no Poupa Tempo, tirei meus documentos, tirei a carteira, porque lá foi meu primeiro serviço registrado. Como eu trabalhava em Flórida Paulista meio período. Sim, não era registrado. Não era registrado. Tá. Aí você começou a trabalhar e você começou a trabalhar assim, logo nessa jornada, quanto tempo você foi morar sozinha? Você já saiu lá da casa da sua prima? Demorou? Ficou mais um tempinho? Então, foi até engraçada essa história, porque depois de um mês, o meu primo voltou para a cidade dele. E aí, nessa época, eu estava fazendo a experiência. Sei. E aí, eu ia registrar. E eu falei, meu Deus, então ele chegou, conversou, olha, Sara, tá dando certo para você o seu serviço e tudo mais. E eu quero saber se você quer ficar na casa, como que é que vai fazer, você quer ir embora com a gente. E eu falei, nossa, eu adorei trabalhar lá no começo, foi muito bom. E agora, o que eu faço? E o Cambuci, lá onde a gente morava, tinha um valor X do aluguel. Sim. E eu nem sabia quanto que eu ia receber de salário. Porque a gente trabalhava com vendas, então tinha comissão.
Então, eles precisavam fechar o mês pra gente saber como que ia ser o salário. E aí eu falei, gente do céu, e agora? Eu fiquei muito chateada, porque eu falei, agora que deu certo. E na época tinha uma moça que trabalhava lá junto comigo, o nome dela é Giovana, adoro ela. Ela teve um marco na minha história, que eu cheguei na loja, bem chateada no outro dia. E ela falou, o que aconteceu? Aí eu conversei com ela, falei, eu acho que não vai dar certo, eu não tenho pra onde ir. E aí ela falou, mas fique em paz, eu acho que tudo no tempo de Deus, as coisas se resolvem. Aí eu trabalhei, né? Pra quem não tem remédio, remediado está. E aí, no outro dia, me chega a Giovana. Ô, Ju, eu conversei com a minha mãe, falei pra ela da sua situação. Ela falou, se você quiser, você pode ficar uns dias em casa. Eu falei, meu Deus do céu, de galho em galho, Senhor. Mas se é pra mim ter uma estabilidade pra... Sim, pra dar o seu passo. Isso, aí eu peguei, acabei pegando a minha mudança. Fiquei 27 dias na casa dela. Certo. Aí eu trabalhava, ajudava com as contas, fazia ali o que era necessário. Só que não é a casa da gente, né? Sim. E nessa época, então do Cambuci eu fui pro Brasil Novo. Brasil Novo. Isso, lá do outro lado. Tá. Aí ia com ela trabalhar e tudo mais. E depois ela tinha uns amigos em comum, ela conhecia mais gente aqui em Presidente Prudente. E um dos amigos arrumou um quarto lá no Brasil Novo mesmo. Sim. E isso aí eu falei, eu quero morar sozinha, eu preciso tocar minha vida. E aí eu fui morar num quartinho, Ed. Só tinha um quarto e um banheiro. E eu aventurando pelo mundo. E na época eu entrei pra dentro. Foi nesse quartinho, você... Foi nesse quartinho que eu... Ficou muito tempo lá, Jussara? Fiquei 8 meses. Ali onde eu fiz choro e a mãe não vê. 8 meses. O que você... Dentro do... Vamos pontuar aqui um pouquinho. Dentro desse quartinho que você falou, que só tinha um banheiro, você foi morar lá sozinho, certo? Isso. Tem algum episódio, alguma coisa que você passou ali e falou, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Olha, Ed, como eu trabalhava, e aí eu comecei a fazer faculdade nesse meio termo. Nesse meio tempo ainda? Isso, nesse meio tempo. Faculdade do quê? Direito. Direito. Isso, eu sou estudante de Direito, estou no último ano, terminando. Ah, você já tá no último ano? No último ano, Ed, graças a Deus. E na época, eu saía cedo de casa, aí eu almoçava e fazia tudinho as coisas já na loja e já ia direto pra faculdade. Sei. Então eu chegava em casa só pra dormir, nesse quartinho. E aí, um episódio assim mais marcante, de tudo, foi um dia de chuva. Eu tinha chegado, tava um temporal, e aqui em Prudente, sabe, quando chove bastante. E nesse dia foi, nossa, eu lembro até hoje, chega a dar um arrepio, porque foi marcante. Eu sozinha ali, eu já tinha completado os 18, porque foi passando um tempo, e tava chovendo, e a minha porta é de aquelas portas de correr, sabe, aquela... Não tinha portão, não tinha nada, era um quarto que era alugado para fazer tatuagem na época. Olha. E aí o cara não tava mais trabalhando lá e eu acabei alugando esse quarto pra ficar. E essa porta de correr, então tinha os quadradinhos, tudo bonitinho, e tinha um poste, então iluminava bastante a luz ali dentro. E tava chovendo esse dia. Foi dando 1, 2, 3 horas da manhã e o sono não via, aquela angústia por aquele temporal e eu com medo. Aquele dali foi o dia que eu falei assim, eu preciso vencer na vida porque eu sou merecedora, porque passar tudo isso aqui sozinha não é fácil. E aí eu acalmei, né, fiz uma oração, pediram para Deus me acalmar, sempre com a proteção divina, e fiquei mais na minha, e acabei descansando depois, dormi, mas esse dia foi bem marcante. Era confortável, pelo menos, o quarto ali, aconchegante para você... Eu coloquei o colchãozinho de solteiro, aí coloquei o botijão, não tinha fogão, na época eu vivia de marmitex, na Vera Calçados, onde eu trabalhava, tinha o fogão, então eu acabava cozinhando lá, era a minha segunda casa, eu senti muito bem à vontade no lugar onde eu trabalhei, e aí eu colocava o colchãozinho de solteiro no chão, aí forrava o lençol, colocava tudo de minhas roupas empilhadinha, dobradinha, e olhava para aquela situação e falava assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque eu cheguei sem nada. Sim. E foi uma sobrevivência. Sobrevivência.
É porque agora eu vou falar um pouquinho, né, Jussara? Porque muitas vezes as pessoas acham que quando você está terminando a faculdade, chegou em Prudente, passou por esse perrengue, e eu conheço um pouquinho da sua garra, você vai vencer. Só que tem pessoas que acham que é tudo um mil maravilha. Não, não é, gente. Eu vou falar um negócio pra você. 40 minutos pra chegar até o serviço. Tinha dia que eu chegava meia-noite, 11 e pouco, porque a gente fazia. Eu estudava, então pegava 2 ônibus, um até a praça, depois outro até o Sim. Brasil Novo. E tinha dia que eu chegava, a lágrima pingava. É, E eu falava assim que eu preciso de ajuda, eu preciso de uma válvula para sair dessa situação, morar mais próximo, tirar minha carta, comprar um carro, um automóvel. Então eu sempre fui buscando visualizar o meu sonho lá na frente. sim. Teve muitas pessoas que me ajudaram nesse percurso. Lá no Brasil Novo, eu tenho o nome dela é Gleice. Hum. Ela foi uma segunda mãe. Então ela me ajudou bastante. Era minha vizinha da frente, porque aos domingos não tinha fogão, não tinha trabalho, não tinha onde fazer lavar roupa. Sim. Então ela teve um marco ali muito grande na minha história. E falando um pouquinho da sua experiência de vendedora de calçado dentro da Vera Calçado lá. Você entrou como vendedora, ficou muito tempo, 5 anos você falou, mas você teve algum degrau, um upzinho lá em cima? Olha, Ed, eu vou falar um negócio pra você. A minha paixão sempre foi venda. Né? 5 anos, já ganhei bastante dinheiro com vendas, teve um marco, porque você trabalha com o seu esforço e você faz a comissão, Sim. só que a venda em si, ela é o ponto primordial para você ter um lucro, só que dentro disso, nas relações, tem a amizade, tem o respeito, então eu acredito que a venda sempre foi o meu forte, eu adoro vender, ter esse relacionamento de estratégia e aperfeiçoar cada vez mais nisso aí. E lá dentro você se destacou? Destaquei. Eu sempre tive... Assim, a gente trabalhava e tinha a premiação em primeiro lugar, tinha um pouco a mais para quem Sei. sempre batia metas e tudo mais. E eu fiquei apaixonada e viciada com uma rotina frenética de bater meta. Foi poucas vezes, assim, que não deu certo para chegar ao final do mês e falar, não deu certo para bater meta. E aí eu fui me organizando, aguardando a minha quantia para tirar minha habilitação. Aí você tirou nesse meio período? Tirei. Fazendo faculdade? Fazendo faculdade, autorando. Não tem tempo, o único tempo para dormir, não dorme. Aí, Ed, na época lá, a carta já vinha aumentando cada vez mais. E eu falei, meu Deus do céu, gente, eu preciso tirar a carta, porque eu acordava muito cedo. Eu acordava fazer essa jornada até pra o trabalho. Isso, então eu acho que me daria mais descanso se eu tivesse a minha habilitação Também. e comprasse um automóvel, além da disponibilidade, de locomoção. Sim. Então aí meu ponto primordial foi a habilitação. Aí fui juntando. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, vai dar certo. E na época não existia esse negócio de cartão, nem nada, porque estava entrando ali, mexendo no financeiro, com renda fixa, muito nova. Então eu precisei trabalhar e consolidar tudo aquilo dali. E aí eu fui e tirei a habilitação. Depois de muito sacrifício, porque eu reprovei, Ed. Nossa! 18 anos, 19 anos você tinha? Uns 19. Uns 19. Demorei uns anos ainda. Você reprovou muito? Eu reprovei 2 vezes, Ed. Reprovei 2 vezes na prova de carro. E eu ficava muito nervosa, porque era algo que eu desejava muito. Entendi. Ficava ansiosa. Ficava ansiosa. E na época eu fui até me tratar, fazer uma terapia. Porque eu falei... Quando a gente tem 15 anos, o que a gente quer? Ter 18 para tirar a carta. Quando eu tinha 18, eu não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, não passava. Falei, vou precisar me tratar. E na época, eu conversei com uma psicóloga e ela falou para mim, ela falou, olha, eu acredito que você precisa ter paciência, ter calma. Porque eu chegava naquela cidadezinha lá perto da Coab, eu passava mal e eu sabia o que precisava ser feito. Aí esquecia a embreagem, aí não dava certo, muito nervosa. Aí a gente estava na faculdade uma vez e eu ficar arrasada, porque tinha que pagar reprova e tudo mais. E a gente estava conversando entre amigos. E eu lembro que a gente estava na faculdade, na hora do intervalo, todo mundo conversando. E o pessoal, e a carta? E a habilitação, Ju? E eu com aquela vergonha, cabisbaixo. Falei, não passei.
Aí eu tava conversando nessa roda de amigo, um dos amigos meus, ele pegou e falou assim pra mim, falou assim, me escuta, quando você passa na habilitação, depois de uma semana, poucos dias, o Detran já envia a habilitação. Você tem carro pra dirigir já nesse meio tempo? Eu falei, não, ele sei. falou, verdade. Eu falei, por que essa ansiedade? Aí, na hora que eu desencanei, eu passei. Aí, tá vendo? Ainda fiquei com a carta um ano andando de busão. Aí na hora que eu desencanei, eu passei, porque a ansiedade, aquilo Eu de sei. ter a carta, era um mérito, que era algo, muito esforço que eu tinha, que eu queria. Aí na hora que eu desencanei, eu passei. Ainda tive que andar um ano sem habilitação, você acredita? Então tá. E depois de um ano, qual foi o primeiro veículo que você adquiriu? Uma motinha. Uma motinha? Uma bizinha, uma Uma bis. vizinha? Ela foi comprada até de uma cliente da Vera Ó, Calçados. que legal. Muita amiga minha, e ela apareceu lá num sábado. E eu já estava fazendo planos para Sei. comprar uma moto. Como é que foi, Jussara, essa realização? Olha só que interessante, né? Olha, foi muito bacana. Eu Você chorei ia... bastante, porque eu acredito que foi uma das minhas primeiras conquistas de liberdade. Eu já tinha liberdade, Sim. só que o sinônimo de liberdade, às vezes você decidir tudo e ter esse perfil de você estar no controle da sua vida também, de certa forma, é você, e você, e você e mais ninguém. É. E aí ela foi na Vera Calçados num Ah. sábado. E aí ela apareceu lá com a vizinha, e aí ela tinha feito as compras, e eu acompanhei ela até na porta, e estava estacionada, assim, na porta da loja. Foi muito engraçado, que eu peguei e falei para ela, e essa bisa aí? Aí ela falou, essa daqui é meu nenê. E aí eu falei assim, nossa, você podia vender ela, né? Falou assim, Ju, eu tava até conversando com meu marido esses dias, que a gente quer trocar de moto e tudo mais, porque eu tenho o carro para trabalhar, a moto é mais emergência. Sim. Vamos ver. Aí depois ela ficou de dar uma resposta para mim e acabou dando certo. Olha que legal. Foi bem interessante, sabe, essa conquista. Na época, o que aconteceu? Ela deixou a moto comigo um final de semana. Então, ela conversou com o marido dela e tudo mais. Falou, olha, fica com a moto no sábado, no domingo, e no final do domingo a gente pega, sente, vê o que você acha, se é isso mesmo. Você pode conversar com o mecânico, alguma Sim. coisa que você tenha interesse antes de fazer a compra. E aí eu fiquei, Ed do céu, tava frio na época que eu comprei. Coloquei um monte de roupa, ó, e pau na moto, andando. Aí eu fui conhecer a cidade, andar, e levei na casa das minhas amigas, né? Eu tô querendo comprar e tudo mais, todo mundo, parabéns, parabéns. Falei, agora só falta dinheiro. Mas legal. Deu tudo certo, graças a Deus. Bom, eu sei que você tem esse lado de venda no sangue, e agora... Eu fiquei surpreso agora, que eu não sabia que você estava terminando a faculdade de Direito. Eu sabia que você estava cursando. Me fala uma coisa. Eu conheci você na Vox 2U, Sim. que é a maior escola de oratória da América Latina. Então tá. Como que você me saiu, o porquê, o que que era, o que que você enxergou, saiu da Vera Calçados para Vox 2U? Foi isso? Foi esse salto ou você foi em outro local antes de trabalho? Não, a história da Vox foi, assim, bem surpreendente até para mim, porque eu gostava muito de trabalhar na Vera Calçados, já tinha me identificado como família, uma segunda casa, e essa transição de trabalho, eu fiquei assim, não fiquei na dúvida, eu falei, eu vou sair de um lugar e vou para outro, encerrando o ciclo. Uma Entendi. maneira de encerrar ciclo. Eu conheci a Vox 2U na OAB, num evento da OAB aqui em Prudente. E a gente acabou conversando ali. E eu fiz as entrevistas, surgiu a proposta de trabalhar lá como representante comercial. E eu achei a proposta agradável, conversei na empresa onde eu trabalhava. Fiquei muito chateado o dia que eu saí de lá, Ed, eu chorei tanto. Meu Deus do céu. Aí eu saí no sábado e na segunda-feira eu já estava na Vox. E aí eu fiz essa transição, querendo fazer a mudança de ambiente, acreditando numa nova oportunidade, em questão de fazer o relacionamento com mais pessoas. Que é o network, que é a conexão, que eu sempre falo, conexão. A gente vai criando um network, uma conexão com as pessoas, e vendas tem isso. Vendas tem isso.
E além de você trabalhar com a venda, você consegue entender a necessidade do seu cliente, porque a venda em si, ela não fica só em valor, ela Sim. fica em você dar o produto e você ver a satisfação do cliente. Poxa, ela atendeu a minha necessidade. Eu vou num casamento, eu quero um sapato, quero um vestido legal. Você conseguir envolver tudo isso aí e conseguir atender a necessidade, falar, olha, tive uma satisfação porque eu estou bonita, eu estou elegante e ela de fato atendeu o meu pedido. Então essa é a venda. Ô, Jussara, mas você, um pouquinho antes de vir para Vox to You, teve uma. Deixa eu voltar aqui pro pessoal de casa captar quem é Jussara, como é que é. Quantas clientes você conseguia atender ao mesmo tempo no sapato? Ah, Ed, era loucura, hein? A gente fazia umas promoção muito boa na Vera Calçados. Vixe, nossa. Bom, é que assim, depois de um tempo, você consegue entender as clientes, ter amizade com elas. Então, a gente fazia muita venda por WhatsApp, Sim. fazia muita propaganda. Às vezes a cliente falava assim, ô Ju, separa o meu número aí, 36, que eu vou passar para provar. Aí a cliente chegava lá, o sapato já estava separado, ela podia ir provando que eu já estava ali atendendo o Entendi. outro. E porque, de fato, se você fizer um atendimento com 5, 6 pessoas, às vezes pode ser um atendimento muito raso. Sim. Então, você tem que dominar esse perfil. Porque tem cliente que não gosta, que você fica deixando ele lá sozinho, porque ele quer opinião. Às vezes ele quer perguntar do sapato, se é couro, se não é, como que funciona. Então, esse perfil de dominar a venda ali no salão de venda veio com o tempo. E aí eu atendia. Bicho, eu tava nem sabendo. Assim, se fosse 3, 4 mulheres ao três, mesmo tempo. atendia. É? Se a loja tivesse muito cheia, porque tinha outros vendedores Sim, também, sim. né? Mas se a loja tivesse muito cheia, ou às vezes vinha cliente de tudo procurando eu como vendedora. Porque com o tempo você vai criando essa Fidelidade. E aí a pessoa quer a Jussara. Isso. Quer a Jussara. E aí não tem jeito. Não tem jeito. E aí atendia. 4, 5. Eu falo porque eu sinto você muito elétrica, com muita energia. Quando eu cheguei na Vox Juio, quando eu comecei a ver o pessoal e vi você já chega lá em cima, na adrenalina. Eu falo, mas caramba, que menina que é essa? Aí depois eu fiquei sabendo que você era vendedora tal, e tá lá pra essa no lado comercial lá da Vox Juio também. Então, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu fiz alguns cursos em especialização de gestão de pessoa, a venda em si, de estratégia e tudo mais. E eu acredito que uma pessoa, quando ela chega na loja, 50% da venda ela tá pronta. O outro 50% depende do vendedor. Então, eu acho que o astral de você chegar numa loja e ter um vendedor animado, ter um vendedor pra cima. Porque quando você vai investir seu dinheiro, você não quer investir seu dinheiro de qualquer maneira, não é verdade? Sim. Então, assim, fazia muita brincadeira na loja. Tinha cliente que levava bombom, dava caixinha, deixava brinde, pagava, deixava a cerveja paga lá no mercado. Era uma história, assim, de relacionamento muito bom. Bom e transparente. Gratificante. Gratificante. Também. Bom, eu lembro que você curso de oratória. Isso. Como é que é mais ou menos a abordagem, a explicação, Jussara? Porque às vezes tem de gente que precisa de uma comunicação melhor, um vocabulário mais rico, umas técnicas de como convencer, persuadir o prospectivo cliente. Olha, Ed, a venda da Vox, de vender o curso de oratória, ela é uma venda mais construtiva. Exatamente. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o calçado, você já falou, é 50%, tá ali 50%. Agora aqui, você já explicou, uma venda construtiva. Qual é a diferença que você sentiu e sente e está se adaptando? Na verdade, eu achei um pouco estranho. Porque a necessidade de atender a venda do calçado, ela era imediata. Porque o cliente provava, ou ele levava ou não. Não deu certo, não gostei, não serviu, não me atende. E, de certa maneira, é isso que eu quero. Então, a venda ficava pronta no ato. Entendi. E na Vox to You, a venda é mais construtiva. Você precisa enxergar a dor do seu cliente, você precisa entender qual que é os pontos que ele quer para melhorar, e para você investir
um curso, falou, ó, esse daqui é o necessário para você. Então, quando eu cheguei na Vox, eu tive que estudar o perfil da venda, tive que estudar o material, tive que me adaptar em outra rotina para, de fato, fazer um trabalho bem feito. Você tá gostando? Gosto bastante, eu adoro trabalhar. Por que é venda? É de venda, é venda, né? E outra, eu acho que venda você precisa desenvolver a paciência. Então, através da paciência, você desenvolve a paixão. É. E aí eu tô lá. Jussara, me fala uma coisa. Aonde você quer chegar? Porque você é vendedora nata, Isso. né? Fala bem, alegria lá em cima, sorridente, pra frente. Que vendedor tem que ter isso? Sim. E você resolve fazer direito. Aonde você quer chegar? Olha, Ed, esse sonho de faculdade, de fazer direito, é da minha mãe. A minha mãe sempre me motivou e tudo mais. Eu gosto da faculdade, estou terminando, inclusive vou apresentar a monografia da defesa do TCC. E advogar na prática vai ser um novo desafio, mas eu vou tentar, vou querer fazer. Vou estar terminando agora e vou prestar o OAB. Estou com uns planos aí de me especializar também em criminologia, trabalhar com penal, que é uma área que eu gosto bastante. Tem abrido, assim, uma vertente de leque, fazer direito. Sim. Pode ser que eu atue também na advocacia, faça um concurso público. A gente tem que traçar uma meta para onde a gente quer chegar, para você não ficar para lá e para cá, porque qualquer destino serve. Então, assim, ó, tô na transição da venda. A venda hoje ela me favorece financeiramente. Sim. Terminar uma faculdade de direito é você acabar esse ponto aqui e falar assim, opa, agora tá na hora de fazer outra coisa. Então, assim, eu tô amadurecendo a ideia. Pode ser que eu fique na venda mais um tempo, estudando para passar no OB. E depois a gente dá a virada de chave, que é Tá o meu grande sonho, junto com a minha mãe. Bacana. Jussara, o que te inspira? O que me inspira... assim, tem várias coisas que me inspiram. Mas, de fato, assim, eu tenho uma pessoa que me inspira muito, que é o Fernando Capês. Ele é um doutrinador de penal. Eu conheço a história dele, eu fiz o TCC embasado na estratégia de como que ele dá aula, de como que ele faz todo o trâmite ali para chegar para ser quem ele é. Ele estudou muito, na época, para passar para promotor de justiça. Entendi. Então, assim, né, não tem tempo, não dorme. Ele é uma pessoa que me inspirou bastante. Bastante. Bacana. Onde que você busca força para estar motivada, para estar buscando os seus objetivos? Olha, Ed, na minha mãe. É. Na minha mãe. Eu acredito que ela foi uma mulher guerreira, uma pessoa de fé. E vivendo para honrar a sua memória que jamais será esquecida. A minha mãe tem um marco muito grande, a força de não deixar abalar de nada é da minha mãe. Ela é a pessoa que mais me inspira, porque a gente era muito humilde. Viemos uma família muito humilde. E mesmo assim, ela não deixou de fazer o que ela podia. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, ó. Você é uma menina nova, né? 23 anos, você falou. E muitos obstáculos você venceu, tá aí, tá com o seu objetivo traçado, tá seguindo, né? Quantas meninas no teu lugar, na tua idade, estão em situações assim adversas, como você passou, superou. Hoje você tá numa situação melhor, né? Se você fosse dar um conselho, uma dica para essas meninas, o que você poderia falar para elas? Que tem muitas meninas, comunidades, situação difícil por aí, né? Olha, Ed, o que eu tenho para falar para as meninas que estão começando agora, que não necessariamente não perdeu mãe, que vem aí querendo um objetivo, buscando, é o seguinte: o mundo não é de rosas e tem muita água para correr debaixo da ponte. Então, você fazer uma superação dia após dia é você fazer um autoconhecimento e descobrir aonde você pode chegar e quebrar barreiras, porque foram várias situações
de falar, e agora eu continuo ou não, eu paro por aqui, eu volto para Flórida Paulista, eu vou para casa do meu pai em São Paulo, qual que é o meu objetivo de vida? Então, o segredo é não desistir. Tá cansado? Descansa, não desiste. Essa é a grande lição. E saber superar, dia após dia, amanhã é um novo dia, levanta, reage, crítica vai ter, mas a gente tem que saber lidar com isso. Muito obrigado, Jussara. Você quer deixar algum. Ficou algum ponto para trás? Você queria abordar? Que talvez você queria falar na nosso bate-papo de hoje? Eu quero passar uma mensagem, informação do que é a Vox. A Vox to You, aqui em Presidente Prudente, ela está fazendo um marco de sucesso e transformação com nossos alunos, porque a Vox em si, você entrega valores. Você Sim. entrega valores através da comunicação e muitas pessoas não entendem o que é a Vox to You. É. Mas é uma escola de oratória, o que você faz lá? A gente transforma a vida das pessoas através da comunicação. Então o pessoal chega, tem o curso completo que é o Academy, que é o que Sim. você faz. Você trabalha os pilares da oratória, a comunicação em si, porque fica mais assertiva, você consegue ter uma outra visão de mundo, porque você sobe o seu intelectual através da oratória. Então você consegue saber qual que é a modulação de voz, a voz que te acolhe, a voz que te afasta. Você usa o ponto de comunicação ao seu favor ou não. E isso é um ponto estratégico para os vendedores, relações com família. E você saber se comunicar vem fazendo grande diferença. Para a vida, né? Para a vida. Para a vida. Tem pesquisa que fala que pessoas que falam melhor, se destacam melhor, elas ganham até 30% a mais. Exatamente. Os vendedores não tem como, eles têm que saber se comunicar, mas não é só a comunicação em si, né? Principalmente no caso de vendas, do empreendedorismo, do empreendedor, do cara que vai fazer uma reunião, ele tem que saber se expressar de uma maneira muito, muito corretamente, né? Como abordar, como persuadir, como usar as palavras. Isso é uma comunicação, isso é quando fala escola de oratória, muitas vezes as pessoas acham que é um palestrante somente. Não, não é somente isso, né? Não, porque o comunicar, você tem razão, o comunicar está na forma de você quebrar barreiras, porque tem gente que não consegue se comunicar em casa, por exemplo, não consegue fazer o mínimo através da comunicação. E, gente, de fato acontece. Tem gente que perde oportunidades por causa da timidez, tem gente que tem um negócio e ele não consegue fazer a propaganda, não consegue fazer o network. Quando eu trabalhava na Vera Calçados, até os cachorros da rua sabiam que eu trabalhava na Vera Calçados. Porque quem não é visto não é lembrado. E então, assim, você precisa apresentar o seu produto e acreditar naquilo que você vende. É porque eu estou vendendo com segurança. Eu acredito e visto a camisa. E você tem uma marca registrada, hoje, Sara, que é a sua risada, o seu sorriso. Porque... tia... A minha risada... Tem gente que fala que é escandalosa, tem gente que fala que dá pra ouvir a 4 quarteirão. Não, mas assim, é uma marca, é uma característica sua. Tem pessoas que não gostam, tudo bem, mas a grande maioria vai gostar, porque quem que não gosta de sorriso, de alegria? Depois da perca da minha mãe, eu tive que entender que eu estava viva e que é para ser vivida a vida. Então, assim, é difícil ter alguma inimizade, tenho bastante amigos. Eu acho que a vida, você ser compreensível e ser uma pessoa agradável é o que conta. Então, o sorriso vem Você, 23 anos. Você sozinha, entre aspas. Não sozinha, né? Sozinha, sua fé e assim por diante. Sim. Tem medo de alguma coisa? Olha, Ed, não. O que vim é lucro. Mas é só esse negocinho aqui, eu vou passar que eu já passei por coisa pior. Exato. Eu sabia disso, eu sabia. Sabe por quê? Porque quando você passa por alguns obstáculos, é você e você, não é mais ninguém. Sem querer, naquele momento é muito difícil. Você mesmo mencionou aí que você chorou muitas vezes. Sim. Mas depois você parece que vai ficando tão preparado para a vida, tão forte. Nada mais me abala. Eu saí, fiz uma mudança do Campus 2 pro Campus 1, ali perto do Parque do Povo. E até então eu fiquei preocupada, porque tinha que fazer a mudança e
um novo lugar para morar, uma nova rotina, pagar frete, desmontar móveis e aquele trupé todo. Eu falei, mas é só mais uma coisa que eu vou passar. Tá. Então hoje uma coisa que ficou pra trás no meio da entrevista, Jussara, hoje você não mora naquele quartinho, você falou que ficou 8 meses. Isso. Hoje você mora num local melhor? Eu moro no Parque do Povo, ali no Presidente Prudente, próximo ao centro. Eu acredito que eu sou merecedora de tudo que Deus tem feito, porque... Você mora sozinha, Não moro sozinha. mas é um local assim, bem melhor do que você estava lá atrás. Isso. O que acontece? Eu tive que esperar e saber a hora certa para dar o próximo passo. Bacana. Então, eu vim ali 8 meses, morando sozinha, num quartinho onde não tinha fogão, onde não tinha os demais móveis, e sempre agradecendo, porque tem gente que está em situação pior. Foi ruim, mas foi uma experiência que eu levo para a vida. Depois eu fui para o Campus 2, morei em República, porque eu era universitária, ainda sou. Entendi. Então a gente dividia, Sim. morei um tempo, justamente por causa do valor, que o pessoal que é estudante. E aí depois eu dei o próximo passo para morar no Parque do Povo. E sendo merecedora de tudo que Deus tem feito, porque eu não quis atropelar para já ir direto pro Parque do Povo, encontrar um apartamento maior, melhor, e não conseguir, de fato, conseguir bancar aquilo. Então eu fui etapa por etapa para chegar onde eu cheguei, porque é uma construção. Sim, muito bacana. Jussara, eu só tenho a agradecer a tua história. Muitas coisas que você falou aí mostra que você é uma menina forte, tá? Guerreira, Obrigada. sabe onde vai chegar. Não é fácil uma menina sair lá da cidade, que veio logo no primeiro mês, passou um obstáculo, os seus primos voltam, ou seja, né? Enfim. Mas eu fiquei muito encorajado com a sua história, acredito que o pessoal de casa também vai gostar muito dessa história. Muito obrigada, Ed. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e passar um pouco da minha história para o pessoal saber, o pessoal de casa, que não é fácil, mas também não é impossível, que todo mundo pode chegar lá. É só querer, só ter força de vontade. Quando eu cheguei na Vera Calçados, ainda até fiz um post no Facebook. Eu falei assim, que eu escrevi assim, eu cheguei aqui, eu não tinha nada. E agora eu tô conquistando todas as minhas coisas com fé em Deus. Muito obrigado. E eu queria deixar um recado para todo o pessoal universitário que vai sair agora da escola, que não sabe o que fazer, ou não, só tenta, só vai, mete a cara, tem que dar certo. Comecei a estudar e falando assim, meu Deus, vou passar. Aí chegava as matérias e estava difícil, eu tinha que estudar as matérias que eu tinha mais dificuldade, passava a noite em claro e não deixando a vida social, nem a parte ali profissional e sabendo equilibrar tudo de uma certa forma, é só ter resiliência. Bacana. Pessoal, esse foi o podcast de Conexão com a Jussara Rodrigues. Foi uma história muito interessante e eu tenho certeza que você também gostou. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, acione o sininho e principalmente se inscreva no canal. E deixe um comentário aí embaixo também. Nós estamos muito agradecidos ao canal de Conexão Podcast e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.